Onde será que nos encontramos? Numa savana africana? Num templo japonês? Num mercado chinês? Quem é o dono desta casa? O palhaço Carequinha? Clóvis Bornai? Quem será? O Tintim? Spielberg? Eduardo Bueno? Nelson Motta? Quem? São tantos lugares sagrados que conhecemos nesse mundo. Um exemplo é esse local. Aqui a gente constata que existem diversos elementos desse universo do nosso planeta estranho. Você pode ver, tem um garuda, aqui tem uma pagoda oriental, temos uma placa de rua de um dos principais centros na cidade de Tóquio, que é Roppongi, e fica no ar. O que seria este local? Vocês querem saber? Então vamos lá. Olha esse acervo único. Olha que concha linda, maravilhosa, toda trabalhada, lapidada. Tem umas divindades. Aqui eu consigo constatar que são diversos Budas. E é uma concha de ritual, como as outras. Vamos ver o som dessa daqui? Uau! Uau! Cada uma tem um som particular, agudo, grave, mas pelo que a gente observa, nós temos uma imagem do Mohandas Mahatma Gandhi, uma imagem daquele deus macaco indiano que é Hanuman e outras peças, né? Aqui, nesse ambiente, que isso me parece ser um altar. Vamos continuar nossa pesquisa? Um parque de diversões, tem até o cavalo cometa. Vários objetos. Essa daqui eu conheço, é a Rose dos Jetsons. Vocês conhecem? Que isso? Pera lá. Tô conseguindo identificar um pouco de quem é essa casa. Indiana Jones. Esse cara eu conheço, se vocês conhecem. Opa! Outra coisa que eu detectei. Tintim. Tintim tem coisa no ar. Tintim. De quem será esse ambiente cheio de misticismo? Eu sou o Arthur Veríssimo e vocês vão conhecer um pouco da minha intimidade, dos meus bastidores, de como é que eu planejo as minhas viagens, realizo as minhas reportagens, o meu texto, os meus principais livros, os filmes que eu mais gosto, as músicas, como é que é os meus gostos e uma infinidade de outras coisas que a partir desse momento eu os convido para entrar na minha casa. São tantos livros que eu namoro. Livro é fundamental para a história de qualquer ser humano. Né? Isso daí é um exemplo grande esse livro. Esse livro aqui não sai da minha biblioteca, que é a história do Sir Richard Burton, que você vê que ele foi um agente secreto, que fez a peregrinação a Meca, traduziu 1001 Noites e o Kama Sutra. É o Kama Sutra. Você tem que, desde um Einstein, ao mago, ao Paulo Coelho. Ele é fundamental na vida de milhões e milhões de pessoas no planeta Terra. Paulo Coelho está aí bombando por todos os locais. E aqui, ó, um dos exemplos da nossa série, como eu falo tanto de pesquisa, aqui são os sadhus da Índia. Então, os sadhus da Índia, que faz parte do Planeta Estranho, vocês entenderem que não é assim, a gente vai para a Índia e decide, eu vou resolver fazer uma série de documentários, vou escrever um livro depois de 2, 3 viagens. Só se você for um super-homem, meu irmão.
Então, se você for uma dessas divindades que saíram lá do panteão do Himalaia, eu tive que estudar muito, ralar muito. Então tá aqui, esses dois livros, aqui sobre Kumbamela, mais Sadhu para vocês entenderem, mais Kumbamela para vocês entenderem, outro livro de Kumbamela, um livro específico sobre o Festival do Ganesh, que nós temos na nossa série. Aqui eu estou mostrando então para vocês a minha intimidade autêntica, de que forma que eu faço todo esse meu mergulho nessas fontes de inspiração que são as religiões do nosso planeta Terra. Então, meu apreço pela Índia é a mesma coisa do grande roteirista Jean-Claude Carrier. Porque a Índia pelo olhar amoroso de Jean-Claude Carrier. Ele foi roteirista do Buñuel, de grandes cineastas e diretores de teatro. É fundamental a pessoa não se esquecer que os livros têm histórias, têm temas, têm lendas para contar para você. E o prazer de você ler é algo incomensurável. Eu sou um apaixonado por livros. Ponto. Daqui, para vocês entenderem, então, dessa parte conceitual, a parte intelectual da pesquisa, do planejamento, você precisa ter um equipamento razoável para poder fotografar, filmar. Então, independente a eu viajar com uma equipe, né? Com equipe, com diretor de fotografia, diretor, produtor, eu carrego esses meus apetrechos. Então, de apetrecho, eu tenho uma câmera de filmar, né? Uma câmerazinha, uma HDV, que é muito funcional. Mesmo viajando com fotógrafo, eu levo equipamento. Então, aqui eu tenho uma câmera, essa é a câmera que eu mais utilizo, uma D300, uma Nikon. Essa daqui é uma peita de cetim que eu trouxe da Tailândia. Essa também é uma outra de cetim que eu trouxe da Indonésia, de Bali. Temos aqui uma outra que é um autêntico Hawaii Style. Camisa havaiana. Tá bonito, né? Recentemente eu estive no Japão, só para vocês entenderem o lance de figurino. A gente foi fazer uma matéria com uma reportagem sobre os uniformes dos trabalhadores no Japão. Isso é, os trabalhadores, desde motoristas, pessoas que trabalham pesado, no batente, na área de construção. Então eu trouxe uma série de macacões. Olha isso. Não é brincadeira não, cara. Não é que eu tenho grandes redes de televisão por trás desse personagem, tá vendo? Daqui é outro macacão. Então aproveitei e trouxe uma série de macacões. Além dos macacões, tá vendo? Ó, fantasia. Eu tenho fantasias para compor os meus personagens. Temos até a fantasia da pantera cor-de-rosa. Sim, e é do meu tamanho. É assim que acontece essa míriade de personagens que a gente compõe. Ó, fotografia, aqui é os bastidores. Aqui nós temos algumas fotografias onde eu guardo. Aqui é uma série de arquivos. Está um pouco assim, mas isso é só material fotográfico. Vocês podem ver. Haiti, Cuba, Japão, Bolívia, Java, Bornéu, Índios Oés, Malásia. Aqui nós temos de tudo que é canto. Sul da China, tá aqui, sul da China. Nós temos... Aqui, esse setor é só Índia, porque recentemente eu estive mexendo, então ficou esse fuzuê. Madagascar vocês têm que conhecer. Eu prometo, em breve, num planeta estranho, vai ter imagens de Madagascar. Mas isso aqui é o meu arquivo fotográfico, onde eu tenho muitos segredos e eu vou revelar as nossas aventuras para vocês. Esse daqui é os bastidores da cozinha, né? Então eu, como um viajante,
sou apaixonado por chás, sabores, coisas exóticas. Mas eu vou aproveitar o ensejo e vou oferecer um chá saborosíssimo para vocês que estão me acompanhando. A água já está quente. Então, a história do chá eu vou falar para vocês. Eu tive a experiência de ir para a região de Darjeeling, que é no Sikkim. Darjeeling é um tipo de chá que vocês encontram nos supermercados, nesses tempos de abertura que teve no Brasil. E eu fiz um curso de como fazer degustação de chá. O chá fresco, você pega ele, né, coloca um punhado na mão, para você ver se está fresco. Coloca esse punhado na mão e sopra. Aqui você sente o perfume do chá. E isso está fresco. Você sente a intensidade da tangerina, da bergamota, do limão, de todas as especiarias que um bom chá ele traz para as pessoas. O chá você tem que deixar pelo menos uns 3 minutos ele banhando na água que não chegou à fervura, né? Você não pode deixar a água efervescente, porque senão queima literalmente o chá. Nas minhas viagens, eu sempre carrego uma mala com meus víveres alimentícios, que é para não passar perrengue, dificuldade. Isso é perfume. Esse é o perfume que eu ofereço nas entrelinhas das nossas imagens do Planeta Estranho. Aqui, um chá de bergamota para você. Esse daqui é o meu pedaço onde que eu pratico a minha yoga, a minha astanga, a minha hatha yoga. Então, a melhor coisa, isso que é a minha manutenção nas minhas viagens, é a prática diária. E você tem que ter uma disciplina. E para aguentar viajar pelo planeta, a qualquer lugar, mesmo se você for para a praia, se for para a montanha, é bom ter essa dinâmica de preservar o teu corpo, o teu organismo, ter um cuidado especial. Aqui é o resultado dessa prática yógica que eu faço, que é a Astanga. Aqui está a série dos movimentos que são os asanas, né? Isso tudo é uma prática que leva de 1h10 a 2 horas, com o relaxamento e os mantras. Isso tem tudo a ver com a Índia, esse universo que a gente participa. Eu me iniciei na televisão, foi no século passado, em que eu entrei na televisão, no SBT em 97. As séries na televisão continuam. As coisas que eu gosto na televisão são as aventuras, os trabalhos que são feitos pela Discovery, na National Geographic, os grandes apresentadores viajando pelo mundo. Gosto muito de futebol, como qualquer pessoa sintonizada nos fatos atuais. Gosto dos noticiários, dos seriados que aparecem na televisão. A cinema é uma imensidão, tem os meus diretores prediletos, tem de Fellini, Pasolini, Visconti, os italianos. Tem uma grande influência do cinema americano, gosto de Coppola, de Spielberg, Indiana Jones para mim é meu ícone. Nos quadrinhos, Tintin tem até tatuagem dele aqui na minha perna. Sou fanático pelo Tintin, sou uma pessoa muito feliz, tenho 3 filhos, né? Tenho o João, meu filhão, que está de 15 para 16 anos, a minha filhona Vitória, que está com 5 anos, e o Pedro, que nasceu. Está aí o Pedrinho, um grande evento da minha vida. Pois então, uma fotografia para um bom entendedor já basta, né? Isso daqui também, uma nova faceta minha andando na maior estupa do mundo em Katmandu, se chama Bodhnath. Aqui eu estou pequenininho, mas aqui estou eu, ó. Olha eu aqui, ó, pequenininho. Isso daqui chama Angkor Wat, que é no Camboja. Óbvio que ninguém é de ferro e tem certas situações que você precisa de uma massagem. Aqui é na Tailândia,
é uma série de fotos onde que eu estou fazendo uma maravilhosa massagem tailandesa. Mais massagem tailandesa. Aqui é pela Índia. Aqui é uma experiência incrível que eu tive com o falecido Palhaço Carequinha. Eu no meio de crianças e o Palhaço Carequinha está aqui, ó. Eu estou por aqui, carregando um zumbi no Festival de Voodoo no Haiti, com um dos maiores pianistas da história do piano, Rubem Gonzalez, aquele mesmo que fazia parte do Buena Vista Social Club, que o Wim Wenders fez. Wim Wenders, outro grande cineasta. Aqui eu estou com a minha dupla dinâmica, falta o Pedrinho, que está muito pequenininho. Está aqui meu filho João e minha filhota Vitória. Pensa que o quê? Jornalista não tem filho, é? Tem filho, mas temos um monte de responsabilidade. Temos que cuidar dos filhos. Aqui o Incuba novamente, com o cara que tem mais piercing no rosto. Cachorro selvagem. Quem é quem? A placa ou eu? E para finalizar, a gente falando tanto de massagem, de repente a gente recebe uma massagem sui generis, né? Essa massagem, a tromba do elefante. Sim, Gisele Bündchen. E único, o Palhaço Carequinha. Tá os dois aqui a toda a prova. Valeu? Minha intimidade.